Bom, pessoal, vamos agora para a nossa aula 2, né, a segunda aula, onde nós iremos falar sobre a regionalização do Maranhão. O edital, ele traz a regionalização em meso- e micro-regiões. No entanto, desde 2017, nós temos uma nova regionalização feita pelo IBGE, e eu achei até estranho o edital não cobrar. Então, eu vou citar as duas para vocês. Vocês vão, obviamente, aprender as duas, e aqui aparecer lá, vocês vão acertar, né? Bom, gente, o que é regionalização? Como eu falei na aula passada, o IBGE dividiu o Brasil em 5 grandes regiões chamadas de macro-regiões, certo? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E ele também dividiu os estados, todos os estados, em mesorregiões, ou seja, regiões medianas, e micro-regiões. Qual é o objetivo disso? Facilitar a questão do desenvolvimento econômico, criar cidades polos, são aquelas cidades que têm potencial maior para gerenciar as menores, tá? E instalar instituições como, por exemplo, IBGE, INSS, instituições como Polícia Federal, tá? INCRA, IBAMA, instituições que não podem ter em toda a cidade, mas que podem eventualmente ser instaladas em cidades de médio porte e que têm potencial para ser cidades regionais, certo? Então, vejamos. Regionalização do Maranhão. Essa aqui é a antiga. Basicamente, vamos lá, gente. Essa divisão que o IBGE cobra lá, que é chamado de meso e micro-regiões, IBGE não, o concurso, no edital cobra. Ela foi criada em 1989, portanto é uma divisão antiga, né? Lembrando que antes dessa aí, outras divisões já tinham sido criadas pelo IBGE, certo? E nessa divisão, o Maranhão estava dividido em 5 partes, chamado de mesorregiões. Estava dividido também em 21 micro-regiões, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui nos mapas. E em 89 o Maranhão não tinha ainda, mas a partir de 94, o Maranhão passou a ter 217 municípios, certo? Bom, observe, gente, o mapa. Né? Geografia, a gente trabalha muito com mapa, né? Vejam que o estado está dividido em 5 partes, né? Na parte de cima, tá? Com o número 3, nós temos a mesorregião norte. Na parte de baixo, com o número 5, nós temos a mesorregião sul. Do lado direito do mapa, com o número 2, nós temos a mesorregião leste. Do lado esquerdo, nós temos a mesorregião oeste. E no centro, nós temos a mesorregião central. Veja que aqui qual é o critério que o IBGE usa. Apenas a localização. Né? Não cita cidades, apenas a localização geográfica. Norte, sul, leste, oeste e região central. Observe que aqui nós temos 5 cidades que o IBGE classificou à época, em 89, como as cidades mais importantes para cada mesorregião. São elas. Mesorregião Norte, São Luís, é a capital do estado, né? É a maior cidade do estado. Mesorregião Sul, a cidade de Balsas. Por que Balsas? Porque Balsas é a cidade, porque essa regionalização ela já não existe mais, ela não é mais posta em prática, era a cidade mais importante economicamente da região, certo? Influenciava politicamente diversas cidades ao seu redor. Na mesorregião leste, a cidade de Caxias é a cidade mais importante. Ela continua sendo a cidade mais importante, certo? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de instituições públicas, né? INSS, Polícia Federal, IBGE e tal. Na região oeste, está aí com o número 4, a cidade mais importante é Imperatriz, certo? E na mesorregião central, a cidade mais importante é Bacabal. Acompanhe. As cidades, elas crescem, se desenvolvem, mas também elas podem morrer.
Morrer em qual sentido? Do ponto de vista econômico, uma cidade pode morrer, né? Por exemplo, na região leste, onde está Caxias, existem 3 cidades que podem, eventualmente, trocarem de lugar. Ou seja, umas cidades que podem se desenvolver mais que outras e podem, eventualmente, ser cidades regionais. Por exemplo, Caxias é a cidade regional, Timon e Codó. Timon já tem a população maior que Caxias, por conta da proximidade com Teresina, por fazer parte da região metropolitana de Teresina e tal. No entanto, do ponto de vista econômico, Timon, apesar de ter mais gente que Caxias, não é mais importante que Caxias, certo? Codó é uma cidade que já foi a 4ª mais desenvolvida do estado e hoje é a 7ª. Então, Codó, do ponto de vista econômico, ela está sofrendo uma retração. Por quê? Porque ela estagnou em população e do ponto de vista de PIB, por fatores diversos, né? Coelho Neto era uma cidade muito importante na região leste até a década de 2000. Hoje, Coelho Neto é uma cidade que está em franca decadência. O que é isso? O IBGE desclassificou ela como cidade regional, né? Cidade microrregional. E na próxima classificação que eu vou mostrar, ela deixou de ser sede de microrregião e passou a ser subordinada diretamente a Caxias. Como assim, professor? Isso é importante por qual motivo? Gente, imagine você morar numa cidade e essa cidade ter Detran, ter INSS, ter um hospital regional, coisas que uma cidade média tem, certo? E de repente essas coisas fecham na sua cidade e migram para outra. Então, vejam, Coelho Neto hoje, por exemplo, não tem mais Detran, não tem INSS, não tem Receita Federal. Por que isso aconteceu? A cidade era uma cidade industrial, tinha duas indústrias do grupo João Santos, que é o mesmo do grupo Nassau, que tinha diversas fábricas de cimento e tal, né? E essas fábricas fecharam, né? A Itapajé, que produzia celulose, e a Itajubara, que produzia álcool, certo? Álcool de cana. E elas passaram por dificuldades financeiras e fecharam as duas. Quase que uma em sequência da outra. Isso provocou uma retração econômica muito grande na cidade de Coelho Neto. E Coelho Neto, hoje, é uma cidade empobrecida, com a economia estagnada. E, por isso, ela foi rebaixada. Ou seja, as cidades crescem, como eu falei, Timon está crescendo muito, e Coelho Neto está decrescendo. Então, a dinâmica econômica muda, né? Porque indústrias podem fechar, porque um produto que era muito valorizado, hoje pode ser que daqui a 10 anos não seja mais. Então, a dinâmica das cidades ela muda de acordo com a questão econômica. E o IBGE, atento a isso, muda essa classificação de acordo com a dinâmica econômica, certo? Então, indo para a região oeste, Imperatriz ainda é a mais importante. Mas quem compete com Imperatriz? Quem poderia substituir Imperatriz no futuro? Santa Inês, que é uma cidade extremamente pulsante do ponto de vista econômico, uma cidade nova, mas uma cidade que tem poder econômico muito forte, né? Lá tem o cruzamento de 2 rodovias federais e também a ferrovia Carajás-Ponta da Madeira passa por lá. Então, a Vale é responsável direto por fazer Santa Inês ser uma cidade muito pulsante economicamente. A outra cidade, na região oeste, é a cidade de Açailândia. E assim como Santa Inês, uma cidade recente, tem pouco mais que 50 anos, tem a ferrovia Carajás-Ponta da Madeira, tem a ferrovia Norte-Sul, que se encontra em Santa Inês com a ferrovia Carajás-Ponta da Madeira, é o entrocamento de 2 rodovias federais. Então, Santa Inês tem algumas siderúrgicas, certo? Tem grandes projetos agropecuários e pastoris, e também, projetos de cultivo de eucalipto, né? Silvicultura. Então, essa cidade, Santa Inês, ela também é uma cidade muito forte economicamente, certo? Repetindo, assim como Santa Inês, Açailândia é uma cidade recente, mas é muito forte economicamente. Indo para o sul do estado, nós temos Balsas. Não há cidade para competir com Balsas na região, certo? Balsas é uma cidade forte, uma cidade, do ponto de vista econômico, muito intensa, né? Tem produção de soja em grande concentração, mas também é uma cidade que já tem algumas indústrias instaladas, certo? Então, do ponto de vista econômico, no sul do estado, ninguém compete com Balsas.
certo? Muitas cidades ao redor produzindo soja, mas a populacionalmente falando é a cidade maior e tem mais instrumentos públicos, certo? Ao norte, nós temos São Luís, que é a capital do estado. Ao redor de São Luís, dentro da ilha de São Luís, existem duas cidades que estão crescendo muito, mas de longe não conseguem competir com São Luís, que é São José de Ribamar, né, que está colada a São Luís, faz parte da região metropolitana de São Luís. Passo do Lumiar, que também cresce muito, né? Fora da ilha, tem duas cidades que não fazem parte da região metropolitana de São Luís, mas que são cidades grandes, né? Grandes comparando com o Maranhão, que as cidades não são tão grandes, né? Pinheiro, na famosa Baixada Maranhense, e Viana, são as duas grandes cidades da Baixada Maranhense, certo? Na região central, onde eu tenho Bacabal como região sede, como cidade sede, existem 4 outras cidades que podem competir com Bacabal, eventualmente, se Bacabal vier a perder espaço, né? Então, vejamos. Presidente Dutra, é uma cidade com um fluxo econômico bem interessante, né? Assim como Santo Inês, assim como a Açailândia, é uma cidade que tem um pouco mais que 50 anos, coincidentemente surge com o aparecimento da rodovia BR-135, né, que liga São Luís a Belo Horizonte, e também com a passagem da rodovia BR-226. Então, Presidente Dutra é o entroncamento rodoviário, certo? Além disso, Pedreiras, que recentemente o IBGE classificou como metrópole local, ou seja, Pedreiras influencia diretamente 25 pequenas cidades. Então, Pedreiras também é uma cidade que tem um pulso econômico muito forte. Barra do Corda, né? Mais por cento do estado, e também Grajaú. Então, essas 4 cidades competem diretamente com Bacabal, certo? Pois bem, então aí nós temos as cidades maiores em cada mesorregião. Eventualmente, essas cidades poderão substituir as cidades que nós temos hoje como cidade regional, ok? Bom, gente, existem as micro-regiões, né? Todos os estados do Brasil têm divisões parecidas, né? Obviamente que, para cada estado, o IBGE ele usa nomes diferentes, especialmente por causa das questões geográficas. Vejamos, no mapa que está aí, existem 21 pedaços, né? Vocês observam que o mapa está dividido em 21 partes. Cada um desses pedaços, ele representa uma micro-região, certo? Que é formado por cidades, ok? Ah, professor, mas tem que memorizar tudo isso. Não, não é o caso aqui, porque é um concurso, você não memoriza esse monte de coisa, mas você precisa ter uma ideia geral de como que o estado está dividido, né? Vamos ao mapa, né? Bom, no mapa que está aí, eu coloco com a seta, né? Seguindo a numeração 1, 2, 3, 4, até o número 21, de todas as micro-regiões do estado, certo? Citando também o nome da cidade sede dessa micro-região. Certo? Lembrando que existe uma cidade sede de micro-região, existe uma cidade sede de mesorregião, certo? Então, vamos lá. Aglomeração urbana de São Luís. Gente, basicamente é a ilha de São Luís, com os 4 municípios que estão lá, certo? Então, qual é a cidade sede? São Luís. Ok? Baixada Maranhense. Olha lá, número 3, né? Baixada Maranhense. Qual é a cidade sede? Pinheiro. Eu só não vou conseguir memorizar isso. Minha recomendação: imprimam este mapa e façam anotações. Você vai olhando para as informações do slide, lembrando da minha fala e anotando. Aí você começa a memorizar algumas coisas, né? Número 4. Baixo Parnaíba Maranhense. Professor, por que Baixo Parnaíba? Gente, todo rio ele é classificado assim, ó. O alto, que é onde ele começa, o médio, que é a metade dele, e o baixo, onde ele encontra com o mar, certo? Então, quando eu falo Baixo Parnaíba Maranhense, estou lembrando de quê? Da parte baixa do rio Parnaíba. Que o rio Parnaíba, como já falamos, é um rio que separa um estado do outro. Então, tem o Baixo Parnaíba Piauiense e tem o Baixo Parnaíba Maranhense, certo? Número 2, Alto Mearim e Grajaú. Gente, toda essa região aí que está com o número 2, essa região é enorme no centro do estado, ela é uma micro-região.
Observe, Barra do Corda é a cidade sede. Ah, esqueci de falar. Baixo Parnaíba Maranhense é a cidade de Araiós, viu, gente? Voltando. Alto Merim e Grajaú. Professor, por que que tem o nome de dois rios? Gente, o IBGE, na década de 80, quando ele fez essa classificação, ele não escolhia nome de cidades. Ele escolhia nomes de acidentes geográficos, como Chapada, Rio, algo do tipo. Somente em casos que não existia mais um nome para citar, como o nome de um rio, o nome de uma serra, algo do tipo, então escolhesse o nome da cidade principal. Então, observe. Alto Mearim e Grajaú. O que eu quero dizer? Que aí nascem esses dois rios, certo? O rio Grajaú e o rio Corta. Então, isso você vai entendendo que na região central do estado nascem vários rios, né? Então, você tem aí a nascente de dois rios importantes, o Corda e o Mearim e o Grajaú, certo? Nesse outro slide, observem que o mapa é o mesmo, mas a numeração muda, né? Olha do lado esquerdo. Eu tenho o número 8, Chapadinha, micro-região de Chapadinha. Por que tem o nome Chapadinha? Porque aí não tem nenhum rio importante, um rio assim, mais importante, e nenhum acidente geográfico. Então, o IBGE usou o nome da cidade mais importante, certo? Número 5, micro-região Caxias, pelo mesmo item, né? 6, Chapada do Alto Itapecuru e Parnaíba. Ó, o IBGE pegou uma formação geológica que nós chamamos de Chapada, que está entre o Itapecuru e o Parnaíba. Disse, olha, aqui vai ser uma regional com esse nome. E a cidade é Colinas. Ok? Chapada das Mangabeiras. Número 7. O que tem lá? Tem uma formação geológica, uma grande serra, conhecida como Chapada das Mangabeiras. E a cidade, São Raimundo das Mangabeiras. Gente, Mangabeira é uma árvore nativa do Cerrado, e que na região lá de São Raimundo das Mangabeiras, ela é muito comum na zona rural. Então, daí o nome, Chapada das Mangabeiras, certo? Bom, continuando, né? Número 12, Gurupi. Gente, Gurupi é em homenagem ao rio Gurupi, certo? E a cidade sede é Turiaçu. Existe no Maranhão diversos rios, certo? E o rio Turiaçu é um rio que homenageia a cidade de Turiaçu, certo? Codó, vejam aí o número 9, né? Micro-região Codó. 10, micro-região Coelho Neto, tá? Falei agora há pouco. Número 11, Gerais de Balsas. Existe também uma serra no sul do estado chamada Serra das Gerais de Balsas. Por causa do rio Balsas, tem o nome da serra, e por causa do rio Balsas tem a cidade de Balsas. Né? Percebo que aí eu estou sempre citando alguma coisa da geografia, porque é comum que nos estados brasileiros, cidades, rios, recebam o nome de acidentes geográficos e coisas do tipo. Né? Temos aí, lá em cima, número 16, litoral ocidental maranhense. Gente, o litoral maranhense ele é dividido em 3 partes. A gente já fala sobre ele. A parte onde está os lençóis é chamado de litoral leste. A parte onde está as rias, depois eu explico, é chamado de litoral oeste, certo? Daí o termo aí, ó, litoral ocidental, certo? E no meio, onde fica a ilha de São Luís, é chamado de Golfo Maranhense. Certinho? Então, gente, litoral ocidental maranhense, a cidade sede é Cururupu. Não esqueça desse nome. Lençóis Maranhense, número 15, observem lá. Cidade de Barreirinhas é a cidade mais importante da microrregião Lençóis Maranhense. Itapecuru-Mirim, número 14, é a cidade de Itapecuru-Mirim. Imperatriz, a cidade mais importante é Imperatriz. Mais um slide. 21, Rosário. Gente, Rosário é uma cidade e a microrregião também em Rosário. Pindaré. O número 18 lembra o rio Pindaré, que tem como principal cidade, na margem do Pindaré, a cidade de Santa Inês, certo? Então, toda a região aí que está citada com o número 18 é influenciada diretamente pela cidade de Santa Inês. Então, microrregião Pindaré, cidade principal, cidade de Santa Inês. Médio Mearim. Médio Mearim, gente, lembra o quê? Alto Mearim, Médio Mearim, Baixo Mearim, certo? Então, no meio do rio Mearim, na parte média, fica a cidade de Bacabal. Então, Bacabal é a cidade mais importante do Médio Mearim. Daí o termo microrregião Médio Mearim, cidade de Bacabal.
Presidente Dutra está aí com o número 20, né? Presidente Dutra é a microrregião e a sede é Presidente Dutra. Porto Franco. Porto Franco é uma cidade que fica nas margens do rio Tocantins, próximo da região onde está a Imperatriz, e é também uma cidade regional, certo? Microrregional, nesse caso. Bom, neste mapa eu tenho aí os 217 municípios. É óbvio que ninguém vai falar aqui o nome deles todos, né? Eu uso esse material para dar aula para os meus alunos do ensino médio. Então, aqui, eu disponibilizo 21 lâminas de slides. Aí, obviamente, que eu vou enviar o material. Quem tiver interesse, leia com calma, né? Com o nome de todas as micro-regiões e o nome de todos os municípios do estado. São 217 municípios. Rapidamente aqui passando para vocês terem uma ideia, né? Ó. Mesorregião Norte, micro-região aglomeração urbana de São Luís, que tem 4 municípios. Aí eu coloco o destaque de vermelho, né? O município sede, São Luís, seguido de quem? São José de Ribamar, Passo do Mear, Raposa. Esse é o primeiro slide. Na verdade, o segundo, né? O primeiro, Mesorregião Norte. Olha o nome lá, Litoral Ocidental. Quais são as cidades que fazem parte? Ó, Alcântara, Apicum-Açu, Bacuri, Bacurituba, eu coloco em ordem alfabética, né? Bequimão, Cajapió, Cedral, Central do Maranhão, Cururupu, Guimarães, Mirizal, Porto Rico, Serrano. Porto Rico do Maranhão, Serrano do Maranhão. Gente, são 21 lâminas, como eu falei, são 217 municípios. Aí vocês, obviamente, se tiver interesse, faça a leitura do slide todo, guardem para uma outra pesquisa, algo do tipo, né? Bom, o que nós temos aqui? A divisão antiga do estado do Maranhão, certo? Que é chamada de divisão em mesorregiões e microrregiões. Lembrando, mesorregiões são 5. Norte, sul, leste, oeste, região central, ok? Microrregiões, 21 microrregiões. Os nomes estão aí, só ler com calma. Até a próxima aula.